Olá, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a lição 4, o pecado na igreja, e está maravilhosa essa lição. A gente convida você a permanecer com a gente e compartilhar com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus familiares, e permanece com a gente que tem coisa boa vindo por aí. Bom, nesse momento eu convido a todos que estão aqui presentes para que possamos fazer uma oração por início do nosso estudo, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade, onde estaremos aqui agora neste momento, recapitulando um assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Abençoe a todos que estão nos acompanhando, que estão ouvindo, e a todos que também terão contato no futuro com este vídeo, que eles possam ter também uma boa compreensão do assunto que iremos estudar aqui. Pedimos a sua bênção, a instrução do Espírito Santo para este momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E para a gente iniciar a recapitulação da lição dessa semana, a gente vai ler o verso áureo, que é 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Então é isso, meus amigos. Estamos aqui com uma classe de jovens hoje, abrilhantando esse nosso momento de estudo. É a classe 31 da igreja, né, Bruna? Sim. Classe 31. É a sala 31, né? Essa. E hoje nós estamos com um tema assim que vai falar fundo ao nosso coração. Como a Bruna já apresentou, é o tema pecado na igreja. Olha que interessante. E vai trazer assim uma visão que ninguém está livre disso. Toda e qualquer congregação cristã pode passar por este problema. Ter ali um pecado que esteja escancarado na igreja. E a lição vai nos ajudar a como lidar com uma situação dessa. Paulo, anteriormente, que nós vimos nas lições passadas, ele já precisou ali lidar com questões de imaturidade e também de desavenças na igreja. E agora, com essa lição número 4, com o estudo, onde Paulo está em Corinto, na igreja de Corinto, ele precisa tratar de um tema que fica assim mais específico, que é sobre a imoralidade, a impureza sexual. Essa é uma parte que nós vamos tratar na lição dessa semana. E o mais interessante é que ele precisa lidar ali também com um comportamento da membresia da igreja, onde eles estavam tratando o assunto com frieza e com orgulho. E ele vai trazer o seguinte assim, ó, não vale a pena manter isso sem resolver só para ter uma falsa paz. Paulo também vai tratar do seguinte, ó, sobre a lacuna do saber fazer. Olha que interessante. Os membros ali de Corinto, eles sabiam o que tinham que fazer, mas eles não faziam o que tinham que fazer. Ou seja, como é que nós lidamos com isso? Temos conhecimento do que é correto, porém na ação não praticamos o que tem que ser praticado de forma correta. E Paulo ele vai trazer uma forma assim muito interessante de resolver isso, onde ele vai trazer tanto o equilíbrio como uma firmeza também e uma esperança para as pessoas que estão lidando com esse problema. E em último momento, nós vamos aprender o seguinte, como que nós lidamos na comunidade com alguém que comete um erro grave? Como que nós vamos tratar com essa pessoa? Como se fosse assim, Bruno, ó, o pecado está ali. E agora, como lidamos com ele? E a Bruna agora vai prosseguir com esse assunto. O pecado, né? Nós todos somos pecadores, né? Mas quando a gente vê alguém errando, alguém que você ama errando, qual deve ser a
sua postura, né? Qual deve ser a nossa postura? E ali, na situação que está ocorrendo ali em Corinto, Paulo, ele descreve uma situação específica que está acontecendo que eu gostaria de ler com vocês. Fica lá em 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2. Para a gente entender o que está acontecendo. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Ocorreu um pecado ali, estava ocorrendo um pecado que as pessoas sabiam, só que talvez por medo de magoar ou com aquele orgulho de que eles estavam acolhendo alguém, né? Aquela compreensão que eu devo acolher a todos em qualquer situação, e eles ali não estavam fazendo o que deveria ser feito em relação àquela situação de pecado. Um filho estava tendo intimidade com a mulher do próprio pai, com a própria madrasta. Então, era uma situação muito complicada e complexa, né? E em vez dos membros, né, eles tomarem uma postura em relação a isso, né, eles se tornaram coniventes com o erro. Quando você é conivente, você é errado também? O que vocês acham? Sim. Então, quando nós somos coniventes, nós estamos ali compactuando com o erro. E isso é muito sério. Não demonstra o caráter de Deus. Deus nos ama, certo? E Ele, por muitas vezes, Deus disciplinou, Deus ele alertou através dos seus profetas, né? E por que Ele fazia isso? Por que vocês acham que Ele faz isso com a gente? Ele disciplina a quem? A quem ama. E nós, aqui como uma família, quando a gente vê um irmão errar, um pai errar, né, um amigo querido errar, nós, com amor, podemos chegar nele e ajudá-lo nessa caminhada de fé. Ajudá-lo a corrigir aquele erro. Isso poderia até, se fosse feito antes, poderia até impedir uma situação pior que estaria acontecendo depois. Conivente, né? Só veio na cabeça uma frase que é atribuída a Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E se silenciar quando isso acontece, né? É dizer que você não ama quem está do seu lado. E isso é tão sério, porque a gente tem medo de magoar a pessoa, né? Mas o seu medo de magoar a pessoa é maior do que o seu medo de não vê-la no céu? E de não ver pessoas que você ama também não estarem no céu por conta de uma pedra de tropeço, de alguém que deu um mau testemunho ou leve pessoas junto com elas? Isso é muito delicado, que é bom para a gente refletir também, né? E tem um trechinho aqui do nosso script até, que eu achei assim fenomenal. Deixa eu achar aqui. Muitas vezes, por medo de ofender ou parecer antiquados, comunidades inteiras acabam normalizando comportamentos que as Escrituras claramente apontam como prejudiciais. O amor verdadeiro não ignora o problema. Ele enfrenta a situação com coragem e busca a restauração da pessoa desviada, mesmo que isso exija conversas difíceis e decisões impopulares. Então, que nós possamos amar os nossos irmãos, né? Em primeiro momento, então, a gente fica sabendo da situação ali em Corinto. E agora, a gente, daqui a pouquinho, né, vai saber um pouquinho mais sobre as consequências dessa prática, desse erro. E eu gostaria de fazer uma pergunta. A primeira pergunta aqui é para vocês. De que forma a nossa cultura atual de aceitação total pode influenciar as comunidades de fé
a tolerarem comportamentos que comprometem os seus valores fundamentais, confundindo amor com permissividade. Uau! É realmente uma pergunta muito difícil de se responder. É uma pergunta bem desafiadora. Mas eu começaria, talvez, falando sobre Bauman. Ele é um estudioso, não sei se está vivo ainda, e eu também não sei se é atribuído a Bauman, mas é uma expressão chamada Zeitgeist, que é o espírito do seu tempo. E dentro do espírito do seu tempo, no que a gente vive hoje, numa sociedade contemporânea, o que muito é focado como um protagonismo de régua moral é o que você está sentindo. Então, se você se sente bem, aquilo te faz bem, aquilo é correto. Quando, na verdade, existe moralidade, ética, filosofia, e existe também, para nós cristãos, a Bíblia como uma regra de fé e prática muito clara. Nisso, vendo como o Zeitgeist influencia, nosso agora, nas comunidades de fé, tanto de nossa fé quanto de outra fé, comunidades cristãs, eu diria que o principal problema é tirar o foco principal do que é o objetivo de todas essas cartas. A gente está estudando 1ª e 2ª Coríntios. E o foco principal é como um discípulo, um apóstolo do Evangelho, está tentando ensinar o Evangelho para pessoas que não têm contato nenhum com o Torá, com realidade judaica, realidade hebraica, não estavam esperando o Messias, e agora o modo de vida delas é completamente transformado porque elas descobrem a verdadeira pobreza. Então, para mim, a melhor blindagem para se evitar que qualquer espírito, seja de imoralidade sexual, seja de permissividade, seja de hedonismo como um todo, ou de orgulho, é o foco principal no Evangelho. Então você consegue contornar essas burocracias, essas hierarquias, essas quantidades de humanidades do mau sentido presente dentro de uma organização, quando você reverte, você subverte essa lógica. Você só consegue subverter essa lógica uma vez que você entende que Deus se encarnou, o Deus, o Rei da Glória, se transforma num bebê, numa criança, e essa criança cresce, se torna um adulto que não tem casa, não tem para onde ir. Ele até mesmo fala, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde inclinar a sua própria cabeça. E esse ser de pura humildade foi fiel até a morte de cruz, sendo servo, inclinando para lavar os pés do seu próprio traidor. E quando foi torturado, crucificado, e se ressurgiu, ele vence a morte, vence mais do que a morte, ele vence essa lógica imperial humana de que você precisa dominar sobre os outros, você precisa manifestar os desejos do seu coração com violência. E muitas vezes isso é presente em organizações muito bem estruturadas. Isso é horroroso de você observar, você olhar o Evangelho e ver aonde eu estou, no meio em que eu me encontro, independente da realidade de fé que seja, eu não encontro o Evangelho ali. E isso é desesperador, isso é muito triste. E ainda assim você, ciente do que é o Evangelho, e, claro, dizendo o que é o Evangelho de uma forma muito abstrata aqui agora, é esse amor despreocupado, esse amor que não espera nada em troca, esse amor que, ao ver alguém com fome, dá de comer, ao ver alguém com falta de roupa, com frio, dá uma roupa para vestir. Não envolve só, claro, a caridade, envolve, primeiramente, você amar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas logo o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, no se entender quais eram as prioridades de Cristo. E eu gosto muito de falar das prioridades de Cristo, porque a primeira vez que ele tem um discurso público é no Sermão do Monte. E a primeira coisa que ele fala, de 30 anos se preparando para o ministério, é bem-aventurados os pobres. Você só é feliz quando você reconhece que você é pobre de espírito. Quando você reconhece a sua pobreza, quando você reconhece que você não merecia a atenção e o favor de Deus que Ele está te dando, você consegue se reconhecer como igual ao outro. Nós temos muitos desafios como instituição. Falo como meia-culpa da instituição em que eu pertenço, da comunidade de fé que eu pertenço. Não restritamente local, mas como organização, nós deveríamos observar cada vez mais quais eram as prioridades de Cristo. E tendo isso em foco,
traçar novos objetivos para que isso seja atraente e irresistível para as outras pessoas, como o Evangelho se vende. O Evangelho se vende como o perfume de Cristo, algo que exala e te atrai. Então, nós, como corpo de Cristo, devemos andar pelas ruas exalando esse perfume, temperado com amor, misericórdia, a justiça misericordiosa de Deus, que trata as pessoas como filhos, não como pessoas que estão no erro, no pecado. E é muito importante lembrar também que, o Gustavo estava me lembrando antes da gente começar, é uma carta destinada a irmãos de fé. Não são as pessoas de fora que não têm qualquer paridade, respeito ou qualquer entendimento do que é o Evangelho. Temos que alcançar essas pessoas para que elas entendam o que é o Evangelho. Mas as pessoas aqui de dentro precisam ter a firmeza e a absoluta certeza de que, sem a semente do amor, não teria resposta certa, não teria lista de comportamentos, não teria nenhuma dogmática fixa e rígida a ser seguida que abonaria qualquer afastamento do mundo. Né? Jesus ora em João 17. Eu não oro para que os tires do mundo, mas os preserve do mal. É para a gente ser aqui, ser um centro de influência. Isso ser um testemunho vivo do amor de Deus. E a partir do momento que você se entregue e encontra o Evangelho, encontra Cristo, né? Porque Ele já nos encontrou. Falta a gente abrir os olhos para conhecê-lo, né? E aí Ele faz um milagre em nós. E aí a gente não consegue ficar vivendo como a gente vivia antes, né? Então, a nossa transformação é em resposta ao amor que nós recebemos de Cristo, né? Muito bom. Um comentário que eu queria fazer com a análise que o Samuel fez é uma que daí puxando justamente esse objetivo principal de Cristo. E eu queria aqui mencionar uma dos versículos que estava na lição dos principais, em que era 2 Coríntios de 5 a 10. Leia aqui os primeiros versículos, mais ou menos até o versículo 8, em que daí diz aqui, assim, imagino que pelo conteúdo da carta, pelo conteúdo do versículo, e daí como o próprio diz, segunda carta de Coríntios, segunda carta de Paulo para os coríntios da igreja, em que daí assim, na primeira carta dá para ver em que tinha uma raiva presente quando ele soube do ocorrido. E tanto que ele dizia, expulsem ele da congregação, expulsem ele do meio de vocês. Mas só que algo que daí me chama a atenção é o que ele falou aqui na segunda carta de Coríntios, de 2 do 5 ao 10, em que, porque se alguém me contristou, magoou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então, ou seja, uma coisa que daí Paulo ele já deixa aqui, é que daí assim, haverá sempre um julgamento ao redor, mas só que pode haver o julgamento construtivo, em que daí busca apontar o erro, busca julgar, busca consertar, mas só que também há o julgamento odioso, em que daí ele é mais... em que daí ele aponta diretamente para o erro e ele não se importa do jeito de como construir ou de como consertar isso. Então, ou seja, o Paulo já deixa claro em que daí assim, deveria ser feita a reparação, mas só que não o povo ali, os coríntios, eles não deveriam estar cegos ao quesito do amor e do perdão, em que daí a pessoa, o julgado em questão, e daí ele cometeu o erro, não se sabe se ele se arrependeu ou não, a carta não cita isso, mas só que daí deveria haver a questão de que os que foram magoados, ou os que sentiram que deviam fazer alguma coisa para corrigir, deveriam sim ter o perdão e deveriam agir com amor. E outra coisa que também pode se citar é que daí assim, é muito comum, principalmente nas igrejas de hoje em dia, haver o quesito de apontar os erros de fora, em que daí nisso olha para o lado que está de fora e também o mundo que está afora e busca apontar os erros para que não afete a igreja. Isso, de certa forma, está correto, em que daí busca não ter a distorção das doutrinas e dos princípios já ditos. Porém, ao que daí eu me atentei aqui a 1 Coríntios do capítulo 5, em algo que daí o Paulo ele diz do versículo 12 e do 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora?
Mas será que vocês não devem julgar os que estão de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Então, ou seja, ao que daí Paulo também já mostra, em que daí assim, não vai adiantar nada vocês ficarem dizendo que devem se proteger do mundo afora, enquanto o pecado está aí no meio de vocês. Algo aconteceu aí no meio de vocês e que vocês se conformaram com isso. Então, ou seja, já deixa mostrado que assim, às vezes a gente se preocupa tanto que daí o erro está do lado de fora da igreja, da instituição, da organização, da religião, mas só que esquece de ver os erros que estão dentro de si. É muito interessante isso que vocês falaram, né? Porque às vezes num barco tem um furinho e o furinho começa a entrar água e ali aquele barco começa a naufragar. E é muito interessante. E aí o Felipe vai trazer pra gente, né? O que veio a seguir, que vocês até deram uma adiantadinha ali, né? Já falaram que é um ponto assim bem sensível de todo esse momento cristão, de todo esse momento de cuidar de pessoas, cuidar de uma igreja. E Paulo, ele era um plantador de igreja, então depois ele vinha para poder pastorear, tomava conta, mas chegou um momento ali onde precisava acontecer o que nós chamamos hoje de uma disciplina eclesiástica, né? E Paulo, ele é bem objetivo. Olha, não pode ficar aí. E tem até uma expressão que é forte, né? Entregar para Satanás, que se ela não for analisar dentro de um contexto, ela pode até soar muito estranho. O que a gente consegue perceber do que o texto traz para a gente, a própria Bíblia nos ajuda a compreender, é que como aquele homem já estava em rebelião contra Deus e contra o que se tinha que cumprir, afastá-lo era apenas uma confirmação daquilo que ele mesmo já estava exercendo na vida dele. Mas também deixa claro, conforme o Gustavo trouxe, que Paulo ele não traz isso apenas para dar uma punição e esquecer a pessoa. Tem que resgatar a pessoa, né? A disciplina ela precisa ser aplicada com amor para que a pessoa entenda que o comportamento errado dela precisa ser corrigido e ela possa encontrar lá naquela comunidade um lugar de segurança onde ela possa retornar para estar em comunhão com os irmãos e com Deus. Então, esse foi um ponto também muito importante que Paulo também traz para a igreja, assim como o Gustavo trouxe. Mas lá em Corinto, olha, Corinto estava um lugar bem complicado, né? Corinto estava ali um pessoalzinho duro, que eu acho que hoje em dia não existe nada igual... Existe ou não existe, hein? Acho que existe. Será que tem algum lugarzinho como Corinto hoje em dia? Existe? Existe. Tem coisa parecida com Corinto por aí, não tem? Aí tem outra questão que o Paulo teve que lidar. O que acontecia? As pessoas tinham ali suas demandas, seus conflitos na comunidade cristã e elas não estavam resolvendo entre eles. Então, lá naquele momento, lá atrás, existiam os chamados tribunais, então as pessoas tinham as suas desavenças, tinham as suas questões, elas não resolviam ali com o corpo da igreja e elas levavam para esses tribunais externos. Aí o que Paulo traz de orientação? Olha, a gente precisa ser capaz, ter maturidade de resolver nossas questões. Porque até se a gente ficar levando isso, está trazendo até um certo tipo de opróbrio para a igreja. Como isso? Como é que aquela igreja ali que prega o amor, pegando tudo, não estão nem sabendo se resolver, não estão nem conseguindo cumprir o amar um ao outro? E eu achei muito interessante. Olha o que traz aqui, ó. Antes de expor as feridas da comunidade para o mundo, os cristãos devem buscar resolver seus conflitos internos com justiça, misericórdia e maturidade. Um conselho muito interessante. E olha uma pergunta que nós temos aqui, para os dias de hoje. Em uma época que se valoriza a exposição pública de conflitos e a resolução de tudo por vias judiciais, falando por nossos dias de hoje, né? Qual que é o valor de tentar resolver problemas dentro da própria comunidade e o que isso ensina sobre maturidade relacional? É interessante.
É interessante que a primeira forma que o ser humano aprende a lidar com os outros é dentro da própria família. E dentro da família, a gente busca resolver as coisas uns com os outros antes que a gente leve para outras pessoas. Então, todos nós temos o nosso núcleo familiar, que é mãe, pai, irmãos, ou gente que mora com os avós, com os tios, e a família que é maior, que tem os tios que são mais distantes, os primos que são mais distantes. E essas pessoas que são mais distantes, a gente somente fala com elas os problemas depois que a gente já falou com as pessoas que são mais próximas. A gente, quando tem um problema com alguém próximo, a gente pode até falar com pessoas que são distantes. Isso pode acontecer, da gente ter esse tipo de picuinha. O ponto é, isso não resolve os problemas. Você pode estar criando seguidores. Você pode estar fazendo com que pessoas concordem com você, que estejam do seu lado, mas você não está resolvendo problemas. Né? E aí a questão é, quando você fala com outras pessoas de fora, leva para fora os problemas, ao invés de resolver com quem você precisa, você está, de fato, resolvendo conflitos ou você está somente inflamando o seu ego? A questão ali é resolver o conflito ou inflamar o seu ego, né? Inflar o seu ego. E aí é um ponto de maturidade muito importante, porque é uma linha muito tênue entre a gente olhar para esse ponto e pensar, não precisa levar isso para fora, primeiro resolva as coisas entre si. E ter uma situação em que existe uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, uma situação de abuso, e isso ser abafado de não precisamos levar isso para a autoridade. Não, aí já é outra história. Aí é uma questão de crime. E nós, não acima de tudo... estamos tratando de crime. Exatamente. Correto. Nesse caso, a gente responde... nós, que somos o povo de Deus, fomos chamados para ser luz do mundo. Então, assim como existem as leis que foram feitas assim para a cidadania de cada país, existem as nossas leis, a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é como se fosse assim, bom, temos todas as leis do mundo e eu vou criar uma coisa para que, ainda que existam as leis do mundo, ainda assim isso aqui não estava bastando. O caráter de vocês ainda está muito sujo. A luz, de fato, precisa vir de um caráter mais excelente. Então, tem o caráter ali de Deus. Se a gente não segue nem as leis relacionadas à parte da cidadania, se a gente não segue nem as leis relacionadas às partes da cidadania, como que dirá mais as leis relacionadas ao caráter de Deus? E quando a gente fala de uma coisa que é um crime, que é a parte da cidadania, a parte, por exemplo, relacionada ao Estatuto da Criança e Adolescente, quando isso é uma coisa que é ferida, é uma parte que precisa entrar, algo que é público, algo que é levado para as autoridades, porque foi como Jesus mesmo falou, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós respondemos à lei de Deus e Jesus não disse para excluir a lei dos homens, ele disse, sigam a lei dos homens e, sobretudo, sigam a lei de Deus. A lei de Deus, ela reflete o caráter, ela reflete tudo que é bom. Quando a gente faz isso, quando a gente pega uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade e a gente tira ela dessa situação de vulnerabilidade, leva isso para ser resolvido de uma forma na justiça, nós estamos demonstrando o caráter de Deus. Quando nós, numa outra situação, num outro ponto, né, resolvemos as coisas com maturidade, primeiro resolvendo com o nosso irmão, no nosso círculo próximo, numa situação diferente, nós também estamos demonstrando o caráter de Deus. Em ambas as situações, cada uma na sua forma diferente. Perfeito. A Osana traz uma visão muito boa, excelente, que é uma distinção. Tanto que a gente aqui, por exemplo, na igreja, quem precisa atuar no ministério que trata com pessoas menores de idade, nós precisamos apresentar uma documentação que nós estamos habilitados a tratar com aqueles que são menores de idade. Né? Nós temos que demonstrar isso. Então, existe esse resguardo. Aquilo que é um crime, a gente precisa ter o jeito correto de resolver. Mas aquilo que a gente pode deixar que entre irmãos com maturidade e com amor, também é o reflexo do caráter de Deus ter essa maturidade. Perfeito. Uma coisa é, você pisou no meu pé no sábado e aí eu não vou com sua cara. Outra coisa é, a vulnerabilidade está sendo negligenciada. Perfeito. E aí, quando não há não havendo justiça ali, certamente não há amor de Deus e com certeza não há evangelho.
Perfeito. E a gente está tratando aqui, né, como uma família. Nós somos, eu e o Lucas, a gente vem de longe, né, e encontramos aqui na igreja uma família, assim, que a gente ama muito, assim, sabe? E nós somos um corpo de Cristo. E Paulo, né, ele quer isso para a igreja, quer que eles fiquem bem, né? E por isso que ele exorta tanto, por isso que ele cuida até de longe, porque ele, imagina só, ele não tinha Instagram, ele não tinha SMS, não tinha fax, não tinha nada disso. Mas ele, de alguma forma, né, tinha mensageiros ali que chegavam a Só ele. escrevendo, só a pena correndo. Imagina só como que era importante nessas cartas, como foi importante para esses irmãos, a igreja, nessas cartas que Essas orientações dele, né? Isso, essas orientações. Desculpa, só um detalhe. É importante a gente ter a dimensão de que não era fácil. O Instagram, o Facebook, a internet dá pra gente uma sensação de muita acessibilidade e proximidade, intimidade. É o que algumas pessoas chamam de relação parasocial. Esse influencer eu gosto muito, tem uma relação com ele. Não, ele não te conhece, amigo. Ele está lá no Rio Grande do Sul, ele não te conhece. E essa impressão faz a gente perder a dimensão do que era transmitir uma mensagem naquela época. Era comprar um carro. Ele amava tanto essas pessoas que, sem posses, sem dinheiro, apenas vivendo de ofertas e das suas tendas, ele escrevia as cartas para exortá-las em amor. Sim. Ele amava aquela família, né? E ele vem falando também, exortando sobre a questão do nosso corpo. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 6, versículo 9... Perdão, deixa eu só achar aqui. Na verdade, é o 19 e 20. A gente já leu ele no versuário, mas eu gostaria de recapitular com vocês. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E ele exorta isso para que eles entendam a identidade deles. Nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Cristo. Imagina como foi a vida de Jesus aqui. Ele veio, se tivesse só o Gustavo como pecador, ele viria por você, Gustavo. Então, quando nós entendemos o amor de Deus e a forma com que ele se sacrificou por nós, e aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós entendemos que nós somos diferentes. E nós nos tornamos santuário do Espírito Santo. Lê, você quer falar? Fala, né, que vocês foram, na minha fala, vocês foram comprados por alto preço. E Paulo, um pouco antes, fala: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Então, Cristo, ele amou a gente, ele morreu pela gente da forma como nós somos. E realmente foi um alto preço, ele deu a vida, ele sofreu muito aqui como humano. E ele podia ter acabado com tudo com um pensamento. Na hora que ele estava sendo crucificado, na hora que ele estava sendo chicoteado, carregando uma cruz super pesada, com uma coroa de espinhos, ele podia pensar e todo mundo ali ia parar, porque ele era o Messias, ele tinha o poder para isso. Mas ele tinha um amor tão grande que ele decidiu passar por aquilo, ele decidiu dar a vida dele por nós, com todos os nossos pecados, da forma como ele nos criou, ele nos amou e ele nos salvou. Isso mesmo. E ser santuário, receber a Cristo como nosso Salvador, ele também nos dá uma responsabilidade de saber que nós somos templo do Espírito Santo. E quando eu sou templo do Espírito Santo, né, é porque o próprio Deus habita em nós, ele aceita habitar em nós. Isso é um privilégio, né? E ele vai limpando as nossas arestas. Eu lembro que quando a minha mãe veio aqui para casa, né, eu e o Lucas, a gente começou a fazer uma faxinona, assim, em lugarzinhos que a gente não tinha limpado. E olha só, o Espírito Santo entra em nós e ele mesmo nos limpa do nosso pecado. E aqui ele exorta
a que nós possamos fugir do pecado. Em especial, né, ali nessa lição a gente está tratando do pecado sexual, que é uma coisa muito delicada e é difícil da gente expor isso, porque é muito delicado. Mas quando nós cometemos algo sexual, nós estamos cometendo contra o próprio corpo que Deus habita. Esse corpo aqui é emprestado, é o santuário de... Nós devemos agir como santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Então, a gente vai olhar para ele e falar assim, Senhor, me ajuda a fugir desse mal. E assim como José fez. José, ele estava ali limpando a casa, cuidando ali dos negócios do seu senhor. E aí, o que aconteceu? A tentação chegou para ele. Ele ficou ali para resistir? Não, ele fugiu. Não dialogou. Não dialogar com a tentação. Deus, ele não quer que dialoguemos com a tentação. Deus, ele quer que fujamos. E isso só a gente vai conseguir resistir à tentação, resistir ao pecado, não só sexual, mas outros pecados também, com a força e o poder do Espírito Santo. A questão que você mencionou sobre justamente do pecado sexual, em que daí assim, um pouco que daí se vê, em que daí Deus fala, em que daí não sabeis que o seu corpo é o corpo do Espírito Santo, em que daí vai a questão de alto valor, no sentido que assim, é uma realidade de Corinto na época. Coríntios, daí era uma cidade em que daí tinha muito comércio, mas só que também era a cidade que que daí o deus patrono de Corinto era justamente a deusa Afrodite, a deusa do amor, mas só que não do amor fraternal, do amor entre irmãos ou amor de família, era do amor eros, era do amor erótico. Então, ou seja, uma coisa que daí era entupido em Coríntio era justamente a prostituição sagrada, pessoas em que daí, mulheres em que eram prostitutas, mas só que justamente de uma função religiosa, exatamente, sacerdotal, mas só que não só isso, como principalmente por conta do conceito também do que era cultural naquela época do mundo greco-romano, uma coisa que também era muito presente e que daí até a carta ela cita isso, por causa que daí no versículo 9, se eu não me engano, não tenho certeza, mas só que daí Paulo ele cita sobre as pessoas em que deviam ser evitadas. E daí nisso, no original em hebraico, e daí o Paulo fala sobre no grego, foi mal, desculpa, confundi. E que daí fala sobre arseno koitai, em que daí era justamente sobre, falando de homem, arseno, e koitai, cama, leito. Em que daí traz para a questão, aplicando para o conceito da época, era a questão da pederastia, em que era muito presente no mundo grego. Em que daí existia muito a relação de tutor e aprendiz, em que daí, geralmente, pessoal que era de classe alta, que era da elite social, e daí colocavam seus filhos para ter aprendizado com algum ancião, com alguma pessoa de autoconhecimento, em que daí ensinava sobre conceitos militares, valores civis, ciência, tudo ensinava, mas só que como uma forma de pagamento e de tipo assim, mostrar que ele era uma pessoa em que estava submissa, ele deveria agradar ao seu superior. Então, ou seja, algo que daí Paulo, ele mostra muito, assim, resumindo como um todo, tem muito o que falar sobre isso. Daria até para fazer uma tese de doutorado, qualquer assim. Mas só que em que daí Paulo, ele fala justamente que um dos maiores pecados de Coríntio era justamente que eles não tratavam, eles não davam valor ao próprio corpo. E sim, eles vendiam como mercadoria e eles mostravam a si mesmos em que daí, assim, não valia nada. Mas só que o que Paulo mostra aqui para nós na carta é que vocês têm valor. O corpo de vocês é corpo do Espírito Santo. Deve haver era algo cultural que Paulo precisava tirar de dentro da igreja, que a igreja estava sendo inflamada por isso, sendo contaminada por isso. Algo que daí deveria mostrar a tanto de fora, mas só que deveria também combater de dentro, em que daí estava se mantendo de dentro, em que vocês têm valor, o corpo de vocês tem valor. Vocês são mais do que isso. Isso mesmo. E fechando aqui esse bloquinho, né? A gente também tem uma pergunta especial, né? Que fala, a ideia de que o próprio corpo é um espaço sagrado
onde Deus habita, muda a forma como enxergamos as escolhas íntimas e pessoais? Como esse conceito pode ajudar alguém que se sente preso a hábitos destrutíveis? O Gu já deu a introdução ali. Como que a gente pode enxergar o corpo de maneira diferente? Sim, então respondendo a primeira pergunta que você fez, sim, muda completamente, né? Eu acho que a maneira como você enxerga, porque no primeiro momento, quando a pessoa pensa assim, as escolhas que eu faço sejam de caráter sexual, sejam de como eu cuido do meu corpo a respeito da saúde, o que eu como que eu como, enfim, né? A pessoa pode pensar assim, eu faço isso porque o meu corpo, né, meu corpo e minhas regras, eu faço o que eu quero, e aqui quem manda sou eu, e é só eu depois que vou sofrer alguma consequência, seja de saúde relacionada à alimentação, aqui seja, né, na lição especificamente tratando sobre questão sexual, né, alguma coisa que ela vai sofrer, alguma coisa psicológica depois, ou enfim. Então a pessoa pode sentir, né, ela sente o desejo de cometer esses erros, sente o prazer, mas ela pensa, não, é meu corpo. Mas quando a gente olha para essa perspectiva de que o corpo ele é o templo do Espírito Santo, eu acho que muda totalmente essa visão, porque aí você pensa, poxa, peraí, eu não estou pecando contra eu mesmo, ou eu fazendo meu corpo se degenerar aqui na Terra por mim mesmo. Eu estou ferindo algo que é templo do Espírito de Deus, né? Que Deus criou para o seu amor, Deus criou, né, como sua imagem e semelhança para, né, habitar ali o Espírito de Deus no nosso corpo, ele é templo. Então, quando a gente olha para esse aspecto, assim, alguém, seja eu, você, ou enfim, quem está assistindo a gente aí, e passa por alguma dificuldade relacionada a isso, e até na segunda parte fala, né, como esse conceito pode ajudar alguém que se sente preso a hábitos destrutíveis, sejam hábitos de saúde, sejam hábitos sexuais. Como isso pode ajudar? Pensa que quando você comete isso, não é contra você mesmo, não é algo contra você, é contra Deus que você está fazendo, contra algo que Ele planejou, né, para habitar ali o Espírito de Deus. Isso aí. Você e o Hugo falaram coisas assim fenomenais, porque Deus ele dá o valor e nós precisamos enxergar isso e mudar nosso jeito de ver com a ajuda do Espírito Santo. Meus amigos, acabamos o tempo só. Acabamos a produção. O estudo foi tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso que nós nem sentimos o tempo passar. A participação de vocês hoje aqui foi maravilhosa e eu acredito que o pessoal que está em casa vai gostar muito também. Deixe seu comentário, compartilhe, mande esse vídeo para muitas pessoas. E a gente vai encerrar dizendo que o objetivo da lição foi trazer isso. Precisamos tratar de forma coerente nos princípios de Deus, todas as situações chegarem até nós. Nós temos um templo do Espírito Santo. Muitas pessoas têm muitos conflitos difíceis nas suas vidas. Devemos tratá-las com amor, porém também não perdendo os nossos princípios, mas as pessoas precisam ser abraçadas e orientadas. Então, Paulo deixa para nós hoje um escrito que tem tanto tempo, mas é tão atual para os nossos dias. E nós esperamos também que você que está em casa possa também continuar o seu estudo. Na semana que vem estaremos aqui com mais um grupo, será mais um tema muito especial e que você também possa acompanhar. Todo dia tem um pedacinho do estudo que você pode fazer. E quando chegar aqui, nesse momento aqui, você pode acompanhar tudo conosco, ok? Então, nesse momento nós nos despedimos, te damos um tchau e até a próxima semana.